Olá, seja bem-vindo ao curso Administração Pública. Estamos agora iniciando a nossa segunda aula, que tem como tema Estado Constitucional Brasileiro. Está preparado? Então vamos lá. Olá, bem-vindo à nossa segunda aula, onde trataremos sobre conceito de Estado. Após vermos as teorias de formação do Estado, temos condições de estabelecer seu conceito. Vamos tentar? Para você, o que significa Estado? Independente da maneira como foi formado, seja fruto de uma natureza social do homem já intrínseca, seja através de um contrato, o fato é que surgiram como forma de organização da sociedade. O conceito de Estado, segundo Meirelles na sua obra de 2002, tem muitas óticas. Sob o ponto de vista sociológico, é uma corporação territorial dotada de poder de mando originário. Sob o prisma da política, é uma comunidade de homens, com um território fixo e um governo com poder de mando e coerção. Analisando através destas várias facetas, percebemos que o Estado possui alguns elementos que são comuns aos diversos pontos de vista. O Estado, ainda conforme Meirelles, ele é constituído de três elementos. Primeiro, o povo, depois o território e, por último, o governo soberano. O povo é o elemento humano, ou seja, a população. O território representa sua localização geográfica. O governo é a estrutura legal e administrativa que representa o elemento condutor desse Estado. Para Dall'Are, na sua obra de 2007, Estado pode ser conceituado como uma ordem jurídica soberana, que tem por objetivo alcançar o bem comum de um povo em um território definido. Veja comigo agora o Estado de forma constitucional. Segundo os ensinamentos de Canutilho em sua obra de 1993, a Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado, que não pode ser contrariada por qualquer norma integrante do mesmo sistema jurídico. Irá tratar essencialmente sobre dois aspectos. Primeiro, o reconhecimento de direitos individuais e da participação dos cidadãos nos atos do poder legislativo através do parlamento. E segundo, a organização do Estado contendo o princípio da divisão de poderes, no sentido de garantia contra os abusos das autoridades políticas, bem como um modo de aquisição, exercício e limitação do poder. Quero te apresentar agora dois elementos essenciais de uma Constituição. Primeiro, o reconhecimento dos direitos individuais e, segundo, a organização do Estado. O primeiro irá tratar sobre os valores principais que devem ser protegidos e proporcionados pelo Estado para a plena realização do ser humano, os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são tão abrangentes quanto a necessidade de liberdade do indivíduo. Envolve os seguintes direitos básicos, dentre outros: direito à vida, à propriedade, direito à educação, à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Destaca-se ainda, no Estado democrático, o direito do cidadão de participar das decisões políticas da sociedade, de participar da escolha e na fiscalização das ações. Essa participação do povo nas decisões se realiza através das instituições previstas na Constituição. Toda a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos e os limites de sua atuação é matéria constitucional. Lá encontraremos, portanto, como se compõe e quais são as atribuições dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Assim, é importante que todo cidadão conheça a Constituição Federal, em especial os estudiosos de administração pública e servidores públicos. Ela, como lei maior, funciona como um manual de instruções, indicando a maneira de atuar e assegurar os direitos dos indivíduos. Deixo como sugestão de pesquisa o site da Presidência,
o qual disponibiliza grande parte da legislação federal. É fácil localizar nesse site a Constituição da República de 1988, que em seus títulos 3, da Organização do Estado, e o título 4, da Organização dos Poderes, estão inseridos de modo geral os aspectos da organização e funcionamento do Estado. Boa pesquisa! Vejamos como funciona o Estado Constitucional brasileiro. A Constituição Federal de 1988 é a que traz o modo de ser da República Federativa do Brasil. Da leitura dos seus 2 primeiros artigos, já é possível destacar algumas de suas características e seus fundamentos. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro, a soberania, segundo, a cidadania, terceiro, a dignidade da pessoa humana, quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, quinto, o pluralismo político. No parágrafo único, destaca: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O artigo 2º são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Vamos analisar agora quais são as características políticas do Brasil. Primeiro, República. É a forma de governo que se opõe à monarquia. Indica a possibilidade de participação do povo no governo. O termo república deriva de res publica, ou seja, coisa do povo e para o povo, que se opõe a toda forma de tirania, conforme Dallara em sua obra. Segundo, federativa. É a forma de Estado. Nossa república é composta pela união de entes federados que possuem autonomia, ou seja, um governo próprio, com suas próprias leis, competências e fontes de renda previstas na Constituição. Essa união é indissolúvel, ou seja, nenhum Estado-membro pode separar-se legalmente. A República Federativa do Brasil é formada pela União, Estados-membros, municípios e o Distrito Federal. E terceiro, o Estado Democrático de Direito. Exigência de reger-se por normas democráticas, com eleições livres, periódicas e pelo povo, bem como ver garantido o respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias fundamentais. O princípio democrático também está inserido no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, quando afirma que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O Estado, para que exerça suas atividades, não pode prescindir da atualização dos indivíduos que atuam em órgãos, o chamado governo. O governo é o conjunto de órgãos mediante os quais a vontade do Estado é formulada, expressada e realizada. Cada uma dessas vontades é manifestada por um dos 3 poderes, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, que as formula, o judiciário, que as expressa, e o executivo, que as realiza. Trata-se da ideia da separação de poderes do Estado, que foi concebida inicialmente como uma forma de assegurar a liberdade dos indivíduos frente ao poder soberano, pois quanto maior for a concentração do poder, maior será o risco de um governo ditatorial. Mais tarde, a mesma foi desenvolvida pretendendo-se com a separação de poderes. Também o objetivo de aumentar a eficiência estatal, pela distribuição de suas funções entre órgãos especializados, conforme Dallara retrata em sua obra. Vamos relacionar os poderes e funções do Estado nas suas 3 esferas: o legislativo, o executivo e o judiciário. Primeiro, vejamos o legislativo, elaboração de normas abstratas que são aplicáveis a toda a sociedade.
função normativa. Segundo, o executivo, execução das políticas públicas, ou seja, resolução dos problemas concretos e individualizados, de acordo com as leis. O princípio da legalidade é fundamental para a administração pública, enquanto na esfera privada o indivíduo pode fazer tudo o que a lei não proíba. Já no âmbito público, o agente só pode fazer o que a lei o autorize, é a função administrativa. E por último, o judiciário, pacificar situações conflitantes apresentadas ao Estado juiz, fazendo justiça em casos concretos através da interpretação da lei, que é a função judicial. A cada um dos poderes irá corresponder principalmente uma das funções acima. Isso porque as funções do Estado não estão absolutamente separadas. A função legislativa, por exemplo, é exercida também pelo Executivo, que tem competência para a proposição da lei e de sua regulamentação, através de decretos. Essa foi a nossa segunda aula do curso Administração Pública. Se você gostou, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as aulas. Te vejo na próxima aula, que tem como tema Organização Administrativa. Agora é com você, te vejo lá.